os lados, siga em frente. Sabe, não tem como, pastor, não olhar para os lados. Eu sei que não tem, mas não fita os olhos lá, fita os olhos no Senhor. Como é que... Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Ela viveu no tempo, ela passou, né? Essa história narra um momento que o povo de Israel era governado por juízes. Ainda não havia sido estabelecido o rei, que seria Saul, o primeiro rei, a exercer o reinado, né? Desde que o povo não quis que Deus governasse, então colocou um homem. Mas essa história de Ruth, ela é impressionante como essa mulher, não sendo do povo de Deus, era uma moabita, né? Como que ela foi persistente, perseverante nessa jornada que ela teve aqui, quando ela conheceu Noemi. E eu quero... Não vou ler tudo para não tomar tanto tempo. É isso mesmo? Mas, resumidamente, Noemi, casada com Elimeleque, vão lá para Moabe, e casada com Elimeleque, ela tem 2 filhos, que é Malom e Quilion. Eles eram de Belém, mas foram lá para Moabe e chegou lá. O marido de Noemi morre, ela fica com seus 2 filhos que se casam com moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Só que durante um tempo de casamento, os 2 filhos dela morrem, ou seja, os maridos de Orfa e de Ruth também morrem, falecem. E numa terra de um Deus diferente, que não era costume deles, elas se viram sozinhas. Noemi chega e fala: olha, eu vou voltar para minha terra e vocês voltem para a terra de vocês. Elas choram e falam: não, nós não queremos te deixar. Pelo visto aqui, Noemi, né, essa família, Elimeleque e seus filhos, eram muito queridos, muito prestativos, deviam ter um testemunho de Deus muito bom na vida deles, de coração que servia ao Senhor. E sempre uma pessoa que serve o Senhor faz a diferença. Amém, irmãos? Você faz a diferença. Por isso que eu estava falando aqui, né, nesse instante, que nós não podemos ser assim nessa agitação e estresse que o mundo está, maltratando um ao outro, nesse estresse todo, passando por cima do outro. Mas a igreja não precisa, não é para ser assim. Então faz a diferença e você chama a atenção, porque pessoas que têm paz no coração são prestativas. Pessoas que passam, mesmo diante de suas dificuldades, mas passam uma luta, uma paz. Eu tenho vivido isso. Às vezes tem pessoas que nesse serviço que eu faço, elas pegam a mão: se o senhor me espera ou faz, eu posso acrescentar mais uma corrida, porque acaba gostando. Sente alguma coisa, não é? Sente paz, sente confiança. Porque o povo de Deus, ele reflete a presença de Deus, ele vive a presença do Senhor. Amém, igreja? E quando você vive a presença de Deus, você transmite paz. Algo chama atenção, não é? Diferente do que você andar com uma pessoa com boca suja, que tudo, cada 10 palavras, 9 é palavrão, 8 fala errado, não é? Não fica um clima ruim.
Ou você se lança naquilo, ou aquilo vai doer em você. É horrível. E pelo visto aqui, essas duas mulheres também tinham uma sogra muito boa, Noemi. Só que Noemi ficou triste, abalada. Pensa na situação. Perdeu o marido e depois perde 2 filhos. Nossa, não é semelhante a Jó. Jó perdeu 11, né, no total. Mas não é fácil, você já perde um, dói ou não dói, igreja, né? Quando você perde um, não é? Uma pessoa, um ente querido seu, uma família, dói. Imagina você perder aí, ver o marido falecer e depois os filhos. Acho que dura coisa é ver o pai ver os filhos falecerem. Isso é horrível. Mas tem as noras, e as noras, elas falaram, não vou, não quero ir para lá. Choraram. A ponto de Noemi falar, minhas queridas, o que vai fazer? Eu já não sou mais moça, não posso gerar mais filhos, não tenho idade para ter assim mais marido, já não quero isso. E se eu tivesse, geraria filhos e vocês esperariam eles nascer, crescer? Que idade que vocês teriam? Então parece que a história mostra que elas eram tantas assim apegadas, tão queridas, né, que esperavam muito. Muita gente espera muito das pessoas, quer muito, né? E a gente tem que tomar o rumo, tem que seguir a nossa caminhada. Mas essas moças, note bem, eram moabitas. Aí, depois que ela fala isso, depois ela chora outra vez. Mas Orfa fala o seguinte, então tá, eu vou voltar mesmo chorando, vou seguir meu caminho. Mas Ruth faz uma declaração aí impressionante, ela fala, não, eu quero ficar com você, eu quero ir para a terra que você vai, o seu Deus será o meu Deus, onde você morrer eu quero morrer também, o que você comer eu vou comer, o que você viver eu vou viver também. Quer dizer, ela faz uma declaração, não é, de entrega total da sua vida, resolvida, né, assim, de seguir Noemi. E Noemi, vendo que ela estava toda resolvida, estava com certeza, parou de insistir e fala o seguinte, então você vai me seguir. Mas imagina incômodo, né? Porque incômodo no seguinte ponto, de que e ela falou isso para elas, vocês ainda são jovens, têm condições de ter maridos, de terem filhos, de seguirem suas famílias. Mas a Ruth, ela não quis isso, ela ficou com Noemi. Ela tinha uma esperança, Ruth. Ela tinha uma esperança. Muitas vezes a gente não sabe, né, como vai ser as coisas. Mas ela tinha uma esperança. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você está num caminho, você fala assim, meu Deus, agora eu não sei onde que vai dar isso aqui, mas eu tenho uma esperança, vai dar coisa boa. Não sei como vai acontecer, mas vai dar certo. Já aconteceu isso? Você fala assim, eu vou seguindo, eu vou indo, vai dar certo. Eu lembro que quando eu recém-casado com a minha esposa, a gente foi fazer um passeio aqui perto da Serra do Mar aí. Aí eu tava um dia bonito tudo, aí começou o negócio, a gente entrou naquela serra Índio Tibiriçá, né, isso? Vai lá para dentro ali. Mas mudou o tempo, tava um paraíso, de repente uma serração, um tempo feio, que passei a esse. E ela ficou assim, tava meio dando aquela risadinha amarela. E ela falou, você não para, você vai indo, né? Eu falei, vamos passear, tava bom lá, só ficou feio aqui, né? Que medo. E ela... Mas eu falei, vai dar bom, vai dar bom. Eu falei, não sei onde vai dar, pode ser que dê errado. Mas eu falei, vai dar bom. Aí chegou lá, passou aquela serração, chegou lá, deu, a gente viu o céu de novo aberto lá, era só a serração do caminho mesmo. E a gente conseguiu dar uma passeadinha, depois esfriou, depois voltamos. Mas às vezes tem caminhos, tem coisas que você fala assim, olha, eu vou seguir. Veio uma convicção no coração dela. Segue Noemi. Noemi devia ter dado testemunhos, porque tremendos, né? Ver o estilo da vida de Noemi, um povo moabita, que tem outros deuses, outros costumes, tudo, e ver algo que chamou a atenção. As duas viram isso. Mas Ruth creu muito. E a um certo tempo ela seguiu, e ela foi fiel, ela falou, não, eu estou disposta a mudar minha vida. Ela renunciou, isso retrata bem
a figura que Jesus fala, né? Olha, quem quiser seguir-me, o que precisa? Precisa você negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir-me. É uma mudança total, é fé, né? É acreditar, vai dar bem, vai dar bom aí, não vai dar ruim não, vai dar bom. E Ruth fez isso. E ela fala também, tudo que você me falar eu vou fazer. Olha que coisa. Tudo que você me falar eu vou fazer. Ela lembrou bem Deuteronômio 28, quando o Senhor fala, se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de fazer como está escrito e fizer como eu disser, então virão sobre ti estas bênçãos e te alcançarão. E ali ele escreve bênçãos tremendas. Prosperidade em todas as áreas da vida, vai dar certo, vai dar ruim, você vai passar por crise, mas tem uma coisa, ó, vai produzir fruto a sua terra, não vai faltar pão na sua cesta. Aleluia. E Ruth, ela lembrou isso, Deuteronômio 28. Não que ela conhecesse Deuteronômio 28, mas eu que estou lembrando do texto aqui, mas que sempre Deus fala que se nós confiarmos e fizermos, e uma maneira de nós termos fé, irmãos, e exercitar a fé, é com confiança, é com crença. Então, eu tenho que acreditar e confiar e fazer o que está escrito, isso é a fé. E ela vai te pedir aquela situação desconfortável, é fazer o que você vai falar, é louco. É doideira isso. Para pensar, uma mulher ainda jovem, perdeu um marido que amava, mas tinha outra condição, foi abençoada, todo o direito para ela ter outro, ainda dentro da lei, né, de Deus, viúva, pode ter outro marido, tudo, mas deixou tudo isso, foi seguir Noemi, que não tinha mais nada. Ela falou, não tenho mais nada, ainda vou voltar para a minha terra. E Noemi chega lá em Belém, na sua terra, e o pessoal olha, ela souberam de tudo porque contaram, falou, nossa, ela foi rica para lá e voltou pobre porque os maridos morreram, e as riquezas, as coisas que tinham, eles que trabalhavam mais, sustentavam a casa, de repente as economias foram embora e ficaram pobres. E Noemi voltou para lá, para esta terra, e Ruth atrás seguiu. E a Bíblia vai dizer que ela, depois dessa declaração, no capítulo 2, no verso 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o seu marido lá, né, que tinha morrido, era da família dele, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Quando está se narrando isto, elas deviam estar procurando agora as provisões para se alimentar. Eu fui ver esse procurar espigas aqui, é interessante porque lá em Levítico, numa das repetições das leis, Deus fala que na hora da cega, né, era para colher, ou seja, colhe tudo, mas deixa as das laterais para os pobres, e não volte para apanhar os outros cachos que ficou, não faça a segunda colheita, deixa, quer dizer, era para você colher o que estava na frente e não voltar atrás para ficar arrancando tudo. E Deus falou, deixa para os pobres, porque eu sou o Senhor Deus. Olha que interessante, porque Deus cuida. E aí, se você for ver aqui, isso é um texto para, porque eu falei, nossa, por quê, né? Aí tinha uma referência aqui, eu fui ver, a pastora Márcia já pregou sobre isso, né? Muito bem, eu lembro da pregação, eu meditei também, falei, como Deus é um Deus provedor, um Deus maravilhoso, que cuida. E você vai ver aqui que, quando ela vai fazer isso daqui, estava havendo exatamente essa prática da cega, eles estavam colhendo. E Ruth começou a se enfiar ali e vir pelas sobras. Mas de repente, ela de terras em terras chega, a Bíblia vai dizer que ela chega na propriedade desse senhor, de Boaz. E de repente, Boaz
chega lá e fala: ó, Senhor, paz, o Senhor Shalom, né? O Senhor seja convosco, Deus é com vocês. Ele, amém, diz amém, diante dos servos. E ele olhou e falou: opa, de quem é essa moça aí? Quem é essa moça aí? E aí eles contaram, falaram: olha, essa é a Ruth. Chegou lá com Noemi, da família de Noemi, perdeu o marido, perderam tudo lá, e ela está aqui colhendo, está aqui, já desde manhã cedo, está o dia inteiro colhendo aqui. E Boaz se agradou dela de uma certa forma e trouxe ela mais para perto. Ruth ficou até espantada e falou assim: poxa, você está me dando tanta liberdade em colher, me servindo bem, eu não sou do teu povo, eu sou estrangeira. Mas Boaz falou: olha, faz parte aqui comigo, pode plantar, pode colher. E Boaz começou a deixar ela colher, inclusive dos melhores, não só das sobras. Meu Deus, olha, irmãos, aleluia. E de repente ela vai de novo no outro dia. Boaz dá mais liberdade para ela, fala que você pode beber dessa água, pode, fica só pelas terras, não anda mais por terra, pode colher na minha. Olha só, pode colher na minha, não vai para as outras terras. Meus servos têm ordem para não tocar em você, quer dizer, não vem engraçar, não vem se mexer, não vem mexer com ela. Olha só, não vai pela terra estrangeira, porque eles podem mexer em você, tocar em você, quer dizer, abusar de você. E Boaz deixa toda a propriedade praticamente ao dispor de Ruth. E Noemi fala: escuta, vai ter ali uma festinha, toma um banho, põe o melhor óleo, passa o óleo, se unge lá, tal, né? Ou seja, se prepara, se perfume. Vou trazer por palavra de hoje. Se põe a melhor roupa que você tem, vai até ele. Ele vai ficar um pouquinho alegre porque vai ter vinhos, bebida, e ele vai se deitar e você deita no pé dele e faz o que ele te falar. Olha a estratégia. E Ruth fala assim: eu vou fazer conforme a senhora está me dizendo. Isso me chama atenção, irmãos. O que a Bíblia diz? Segundo Crônicas 20:20, credes em Deus e credes nos seus profetas e prosperarei. Irmãos, é melhor obedecer do que se rebelar, sabe? Obediência é tudo. Quem é obediente, é aquilo que eu, né, já faz tempo que eu não falo isso, mas quem sabe aqui, obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Desobediência gera, ao contrário de bênção, maldição, irmãos. Não vai. Ah, mas eu não. Ah, tá bom, ela falou. A gente aqui tem mania de fazer o seguinte: igual Saul. Não precisa ser assim, não. Não precisa matar o rei lá, não. Vou trazer ele aqui, coloca ele para cá, pega os despojos. Não, era para matar. Deus falou: tem que fazer igual. É que nem aqui, ó, quando vocês escolherem, deixa as beiradas, é para os pobres. Não, mas eu vou lá, vou tirar tudo, porque não vou deixar para ninguém, não. Eles que trabalham, vai para procurar outro lugar. Não. Ele é Senhor, Deus é Deus e sabe o que está fazendo. Amém, igreja? Por isso, olha, a fé é loucura. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Eu tenho que ser um homem espiritual. Amém, igreja? Eu tenho que buscar o Espírito. Aleluia. Olha só, Ruth, ela creu. Ela me deu um toque nela lá. Ela falou: vou seguir essa mulher. O seu Deus será o meu Deus. Ela já se converteu. Quer dizer, eu vou aprender com o seu Deus. E ela viu que o Deus de Noemi é Deus do impossível. Ela viu que o Deus de Noemi é o Senhor, como é um Deus de hoje. É o Deus que vai trazer da onde não tem. É o Deus que dá água no meio de deserto, aonde não tem. Deus não fez chover no deserto, mas Ele deu água no meio das pedras do deserto.
Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então, diante da situação que você está vivendo, Senhor, eu quero uma porta de emprego, eu quero paz na minha casa, não está tendo, o emprego está difícil, minha situação está assim, eu não consigo, eu recebo, mas não consigo pagar isso aqui, tantos outros problemas, creia. Olha o Deus que fez na vida de Noemi, que fez na vida de Ruth. Ruth saiu uma mão na frente e outra atrás, negou tudo, veio pobre, órfã, voltou para lá, deve ter arranjado outro, não sei o que aconteceu, mas se virou lá, com o Deus deles. Mas esta, Deus preparou o melhor para ela, porque de repente, ela cai na terra de um Senhor de muitos bens, Boaz. E o fato dela fazer conforme Boaz falou, cobriu, deitou lá nos pés dele, cobriu ele. Quando acordou, Boaz viu aquilo. Vinha um outro resgatador, um outro que ia comprar os campos, tudo, e ele falou, olha, como aqui por lei, a tradição, vem um outro resgatador, porque ela falou, você é um resgatador. Ela falou, sim, mas vai vir um outro, se ele não quiser você, eu vou te resgatar. E aí Boaz lutou por ela. E de repente Boaz casa-se com ela. Olha só que bênção. Dá uma vida para essa mulher. E dessa mulher gera um filho que é Obed. Aleluia. Irmãos, isso aqui foi de um dia para a noite? Não. Olha o que Boaz falou para ela. Aqui no capítulo 2. Eu vou ler do 8 só para entender. Então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, como eu disse no instante, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas, quer dizer, segue as servas e colhe o que elas vão fazer lá, colhe também. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Respondeu Boaz e lhe disse, preste bem atenção, fé e ação. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. O que Boaz viu nela? Obediência, fidelidade. Uma mulher que, quando você cumpre e faz conforme o seu Senhor fala, você tem bênção. Amém? Irmãos, olha, principalmente o meu serviço, tem muitos relaxos aí, mas eu sei que não é aquela coisa que paga bem para você andar bem, mas eu faço melhor, amém? Porque sempre tem quem vê. Esses dias mesmo ganhei um valor extra a mais. Olha só que bênção. Amém, igreja? Quando você faz bem feito no seu serviço, quando você honra Ele, Deus prova você sempre nas pequenas coisas, e o seu Senhor e o seu chefe vai provar você nas pequenas coisas, e você faz sem reclamar, e você obedece, gera bênçãos, gera promoção. Ruth foi promovida. Olha o que ele disse, eu sei da tua reputação, tudo que você fez a sua sogra, ele estava sabendo, uma deixou, mas outra não. Não que ele criticou quem deixou, mas tamanha a sua fé, mulher. Você não quis, olha só, seguiu outro caminho, você seguiu sua sogra, depois da morte de teu marido, continuando no versículo 11, e como deixaste a teu pai, deixou o pai dela, deixou a tua mãe lá em Moabe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecias, o Senhor retribua o teu feito. Opa! Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé você agrada ao Senhor. Amém? Olha a retribuição pela obediência dela. E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Olha, ela ainda se mostra aqui, irmãos, outra coisa. Lembra na pregação passada, nós
precisamos ter capacidade de administrar, amém, irmãos? Desespero, aleluia. E essa mulher foi muito humilde, muito quebrantada. Ela não se achou merecedora de nada. Ela não foi com o nariz em pé. Ela não foi chegar igual a gente chega e conhece. Que eu conheço que o pastor Lauro tem uma situação boa. Pastor Lauro, é o seguinte, eu vou trabalhar para o senhor aqui, mas é o seguinte, quanto é o salário? 2.000 não? 4? Você tem condição? Você tem cara de burguês, amigo? O que é isso? Não. Deu para entender? Não. Humildade. Isso também faz parte da fé. Porque os humildes serão exaltados, mas os soberbos serão destruídos. Cairão. Não vai prevalecer. A persistência vai valer muito. A perseverança, como Ruth teve, se me marca na história de Ruth, a persistência, a perseverança, a conversão que ela teve, aceitando largar, deixou pai e mãe, deixou tudo, mudou de natureza, mudou, se sujeitou ao Deus de Israel e parou com os costumes dos moabitas, dos deuses dos moabitas, aleluia, e resolveu ter fé, e a fé em Deus Todo-Poderoso, aleluia. E o Deus Todo-Poderoso, você viu? Seja retribuído. Boaz estava falando isso, mas Deus já tinha tocado ali, já falou, você vai a casar com ela. Você quer ter essa fé de Ruth? Eu quero. Cada vez estou aprendendo mais. Ser perseverante. Ah, mas Noemi falou, eu tenho isso. Oh, choraram, dói, choraram. Olha, puxa, muita tristeza, eu sei, não quero te abandonar. Puxa, eu queria tanto isso, tudo. Mas uma estava chorando, mas sabia que não ia aguentar. A outra chorou, falou, mas ela foi tocada. Ela falou, não, estou disposta, eu largo tudo para te servir. Eu largo, estou disposta, eu deixo tudo, deixo meus pais. Imagina os pais falar assim para Ruth, Ruth, você é doida. Você está doida, mulher? Olha aqui de onde é a tua criação. Você estava casada com eles, tudo bem que eles têm um Deus deles, você estava bem aqui, mas agora você vai para uma cidade que você não tem nossa cobertura. Você está num outro povo desconhecido com outros costumes. Ruth, você, olha irmãos, como é as coisas. Olha, lembra aquilo que eu falei? Vai ser maior as coisas que se veem, vai mostrar o grau da dificuldade. Olha, se acontecer alguma coisa lá, será? Noemi está triste, já está pobre, não tem nem condição que você vai fazer lá. Ela vai mandar você sair da casa dela. E aí, como será que você vai ter força para voltar para cá? Enfim, colocou um monte de objeções, um monte de coisas na vida dela, contrárias, de situações difíceis. E propôs, fica aqui, é mais fácil. O pecado vai falar, é mais fácil. Para pecar é mais fácil, para ser santo é mais difícil. Assim mesmo. Para pecar, meu filho, mentira é facinho você fazer, mas dizer a verdade, dói, eu vou ter que dizer mesmo. Porque quando você diz a verdade, você está assumindo os riscos e prejuízos, você está tendo risco de vida. Agora o pecado, ele, como é uma utopia, ele joga você que não vai dar certo, não dá bom isso aí, fica tranquilo, não dá ruim não. E dá ruim lá na frente. Lá na frente dá ruim. Mas Ruth falou, não, pai, mãe, eu vou seguir essa mulher, é decisão. Aleluia, ela olhou e foi em frente. E onde ela parou? Deus a recompensou. Mas olha a persistência dessa mulher. Ela teve que trabalhar duro? Teve, irmãos. Imagina você ficar o dia inteiro numa colheita. Hein, Ricardinho? Você que é já lá do interior, imagina, né? O dia inteiro naquele solzão lá, hein? Debaixo do campo ali. Eu lembro dos meus tios lá em Linhares, né? Em Linhares.
que levantava às 4 da manhã. Aí enquanto de manhã ainda lá em Linhares, pelo menos, né, Ricardinho? Sabe me dizer aí melhor do que eu, mas eu lembro de um sol, meu filho. Por isso que eles ficam com aqueles negócios lá, tudo coberto, aqueles chapéuzão, porque senão tem câncer de pele ali. Mas eu sem nada, eu peguei queimadura. É um sol enorme. Eles estão lá, você já pensou nisso? Dá 11 horas da manhã, meio-dia, o sol está tinindo. Dá 2 horas da tarde, estão lá trabalhando, que pega 1 hora e meia de almoço, volta lá trabalhar na lavoura, vai lá no meio daqueles campos. Eles tinham plantação de café, sumia de vista ali. Eles estão lá, feijão, estão lá colhendo. E você olha aqueles de idade, mas que tem muito mais força do que muito jovem, está lá, né, colhendo debaixo daquele sol. Imagina isso. E eu de bermudão, camiseta, suando e já, eu quero voltar para cá, não vou dar isso aí não, meu filho, tá louco. E era novinho. Mas se você atravessa os desafios que você tem de atravessar com fé, Deus vai te honrar. Você vai conquistar. Tá dolorido isso aqui para você? Tá, né? Tá difícil, não tá? Você pôs causa impossível aqui nessa campanha. E tem situações aqui que para alguns não tem mais jeito. Mas tem. Eu tenho um Deus que é sobre tudo, que tem todo o poder. Nós cantamos isso. Eu tenho um Deus que é poderoso, que nele eu posso crer. Eu posso ver o mar se abrir. Eu posso ver o impossível acontecer. Eu posso atravessar as águas. Aleluia. Eu posso ver os montes se moverem numa só palavra. Eu posso. Você crê nisso aqui? Você crê na palavra de Deus? Sabe qual é a palavra dessa noite? Persevera em fé, você vai conquistar. Está chegando o tempo. Eclesiastes diz que há tempo da tristeza, há tempo da alegria, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Só precisa saber passar o tempo. Diga comigo, eu preciso saber passar o tempo. Ou seja, eu preciso administrar esse tempo. Há tempos de chorar. Eu vou chorar, amanhã eu choro, outro dia eu choro, mas eu tenho alegria no Senhor. Como diz, a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Eu estou na presença de Deus, ela salta. É esquisita essa frase, né? Mas você fala, mas estou triste, como é que ela salta de alegria? Porque você, quando está triste, é que nem assim, não sei se quantos já viram em você, tiveram alguém que já olhou para você e falou assim, não, eu sei, olha, eu lembro lá na empresa, eu lembro de algumas coisas que já aconteceram e as pessoas olham e falam assim, eu sei que você passa problema, tem uns negócios, às vezes você toma umas broncas, aí uns negócios dão errado, aí a chefe vem em cima, não sei o que, papapá, mas tem algo diferente em você. Amém, irmãos? As pessoas param para te ouvir. Os moabitas param para ficar com o povo de Israel. Aleluia. Porque você é abençoado para abençoar. Você nasceu para vencer. Preste bem atenção, não deixe o inimigo roubar isso, não. Não deixe ele encantar a tua cabeça com picuinhas, com as lutas, com problemas. Às vezes muita gente fica olhando para os lados. Para de olhar para os lados. Siga em frente. Sabe, não tem como, pastor, não olhar para os lados. Eu sei que não tem, mas não fita os olhos lá, fita os olhos no Senhor. Como é que diz o Salmo 121? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meus olhos estão um pouquinho acima dos montes. Eu estou vendo que eles estão na minha frente, não tem como eu deixar de ver. Mas eu só tenho capacidade de olhar e saber que acima dele tem o meu Deus. Não está embaixo, está em cima. Mas nem que eu estiver lá no profundo do mais profundo do abismo, o Senhor está comigo, Ele está lá em cima. E Ele está comigo. Ele é maior do que o abismo porque Ele fez o abismo.
Vou falar de novo, ele é maior do que o abismo, porque ele fez o abismo. Ele fez as profundezas. Por isso que certos salmos vai falar, das profundezas, aquele que é das profundezas. Não está falando do diabo. Profundeza, Deus que fez as profundezas. O Deus que sabe onde está firmado esse imenso universo. Aleluia, Deus. Se você sabe, tem conhecimento. Nós, o povo de Deus, é isso que Deus fala. Tenha fé, porque olha o tamanho da minha criação. O tamanho do problema de vocês. O tamanho do problema não é nada para mim. O que Deus só pede? Obediência, fé. Amém? Obediência, fé. Não é muito, irmão? Ai, mas é difícil. Por isso se torna muito. Porque o pecado deixou isso como muito para nós. Mas aquele que está em Cristo, aquele que sempre buscou o Senhor, nós temos o Espírito Santo. Preste bem atenção nas promessas de hoje, que foi dada há mais de 2000 anos. O Senhor falou, eu vou estar com vocês. Outra, virá o Espírito Santo Consolador. Olha o tamanho de respaldo que nós temos. Hein? Espírito Santo, que é aquele que vai falar no nosso coração, com consola. Jesus que está conosco para nos livrar. Ele é o bom pastor. Com um cajado, ele guia as ovelhas, e com o cajado ele dá nos lobos, e com a varinha ele guia as ovelhas. Oh, Deus de poder. Aleluia. A presença do Senhor te defende. O Espírito Santo te orienta. Nossa, coisa linda. A presença de Jesus em nossas vidas nos defende. E o Espírito Santo nos orienta. Aleluia. Não tem como não falhar. O que a gente só precisa é não ficar sentado esperando cair do céu. Ande, faça, busque, não desista. Amém? Aleluia. Tem hora que eu olho para minhas coisas e falo assim, não dá vontade de sair hoje. Eu falo, mas eu vou no nome de Jesus. Ó, Senhor, eu falo assim mesmo, viu, pastor? Eu falo, Senhor, tô mesmo, tô hoje. Eu sei que eu prego, aí vem as coisas, aí fala, capeta, eu sei que eu falo em fé, mas é assim que eu venço. Você quer que o quê? Eu estou na fé, estou bom demais. Não, eu estou chorando. Aquela moça, quando eu deixei, eu quis chorar. Eu falei, Senhor, cada vez eu entendo. Eu falei, olha só, esse meu trabalho aqui, eu estou levando Jesus, uma semente no coração daquela moça. Aleluia. Uma semente no coração daquela moça. Vale a pena. Deus está te sustentando, amém, irmãos? Tem dia que não dá, tem dia que você vê as coisas, não está bom, não está legal. Eu vou desistir, eu vou virar isso aqui, eu vou voltar para trás, vou me trancar no quarto, eu vou na cama, eu vou ficar depressivo. Não! Eu falo, eu vou com tudo isso, no nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Ontem cheguei em casa e falei assim, me debrucei no carro e falei, amém. Obrigado, Jesus, venci. Hoje que eu falei que eu não ia sair. Amém? Fui e voltei, glória a Jesus. Fiz, resolvi, outras não resolvi, ficou para outro dia. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou vivo, não estou deprimido e não vou fazer como essa moça fez, de desafogar na bebida ou em outras coisas. Não. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou chorar, eu vou na presença de Deus, eu me abro com Ele. Tem hora que eu falo nervoso, eu estou nervoso. Só dou um conselho, depois dói. Porque aí Deus vai falar, prepara os ouvidinhos que vai doer. Mas é uma dor boa. Amém? Porque Deus nos trata. E eu vou romper em fé, você vai romper em fé. Amém? Você vai romper em fé, você vai chegar lá do outro lado. Tem um milagre te esperando sim. Pela fé eu posso andar, eu posso viver. Pise nas águas mesmo, vai em frente um pouco mais. Aleluia, confia no Senhor, porque se você vai chegar lá. Amém, queridos? Aleluia. Obrigado por assistir.
Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.